eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. O Senhor começa falando para os discípulos, ensinando, e aqui as preocupações da vida, esse assunto. Quer ver, está preocupado com o que vai comer, beber, se vestir. Ele fala, que ele chama, ele fala: não temas, não tem medo de nada, não temas, pequeno rebanho. Amém? Então, consolo, essas palavras, como diz a Bíblia, ide anunciar toda a palavra desta vida. Então, quando Jesus fala, vida eterna. Então, não temas, porque nada que atormenta esse mundo pode atormentar vocês. Amém? Não tenha medo, não tenha, é o que ele diz aqui. Então, o temor é uma emoção nossa, que é o medo. É o medo. Então ele fala: não tema. E ele diz o porquê. Porque Deus se agradou a dar o reino a vocês. Amém? Então o motivo é esse. Não tem como o ímpio, o pecador, não ter medo. Mas para quem recebeu o reino, ele dá esse conselho. O motivo. Então agora essa fé ia trazer esse reino para dentro deles, porque Deus se agradou, eles vão tomar posse. E tomaram. E é revelado que qualquer tipo de temor saiu desses homens. Amém? Então, por que não temo? Quem vai me manter assim? O que vem de cima, o Espírito. O Espírito que vai me consolar para não ter medo de nada, porque até se tirar as vossas vidas, vocês continuam vivos, e é o que a Bíblia diz, e você vai sair de um lugar que os que tomaram posse desse reino já saíram, amém? Porque quem tentar salvar a vida, perdeu, porque está tentando salvar uma vida que, aos olhos do Senhor, já perdeu. Então, como Paulo falou, está edificando aquilo que o Senhor destruiu, amém? Então,
E a Bíblia diz que na terra não há temor do Senhor. Romanos 3,18 diz que não há. Só dá para temer a Deus. A temer a Deus tem o temor prejudicial e o benéfico. Amém? O temor do Senhor é benéfico. E quem gera isso dentro de nós, a Bíblia diz que é Ele. Quem gera esse temor é Ele. Como Ele gera esse temor? Quando Ele se revelou. A Bíblia diz em Jeremias que ia vir a desgraça, Nabucodonosor ia entrar e destruir tudo a cidade. E Jeremias já tinha revelado para o rei que isso tudo ia acontecer. E vai revelando por que encarcerou Jeremias, botou Jeremias preso, porque Jeremias revelou a verdade para ele, o que ia acontecer. Aí ele prende Jeremias, mas Jeremias, numa das profecias junto, diz que está vindo um parente dele, amando do tio, e vai falar assim: compra a minha herdade, porque você é descendente, vai vir falar isso, e ninguém sabe disso. Aí veio e falou, se apresentou a ele e falou: eu vim comprar a tua herdade porque o tio mandou te vender. Aí ele creu que era o Senhor mesmo falando por intermédio de Jeremias. Aí depois a terra já está entregue, mas não tirou o castigo. Nabucodonosor entrou e destruiu tudo. E estava dominando a terra ali. Aí começam a falar: o Senhor, aquele que tirou do Egito, que fez isso, fez aquilo. Aí o Senhor: eu sou o Senhor. Eu vou tirar o que está aqui por causa da profecia que se cumpriu. Eu faço isso a hora que eu quero. Amém? E é isso, eu faço o que Ele quer. Ele é o Senhor, Ele só não peca. Ele só não peca. Amém? E o que Ele faz? Ele fala que não vai se comover não, é quando Ele quer. Mas Ele fala depois o que vai acontecer. Mas depois, Ele promete. Mas depois, todo o meu povo que está espalhado na face da terra for castigado, eu vou trazer de volta. E é tremendo. Por quê? E todos se vão reunir no mesmo lugar. E vão andar no meu caminho. E eu serei seu Deus. E colocarei em vós o meu temor. Quem coloca é Ele. Num povo só. Amém? Então o temor que estava em Jesus, nos discípulos, é o mesmo que tem que ser revelado em cada cristão. Amém? O prejudicial que está ligado ao pecado, ele sai quando o temor do Senhor entra. Amém? Porque o temor do Senhor não é manifestado com a emoção do medo. É honra, é respeito. Amém? Amém ou não amém? Então ele diz para mim em todos os momentos: não temas, em nome do Senhor Jesus. E quando ocorre isso, quando entra e é para entrar, não vai ter um salvo lá no céu, não vai. Se o que Jesus disse, comigo acontece isso, se não acontecer, isso é uma fé mentirosa, é um engano do pecado, que estão acreditando. Amém? Amém. Ele não pode mentir, não vai. A pessoa só se alimenta com, se pegar o garfo, abrir a boca, alguém já está comida. Se não, a palavra dele, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Então, para quem iremos? Para começar, quando eu me alimento dessas palavras mesmo, eu quero me alimentar dela. Isso é temor do Ele que gera isso aqui, porque o fundamento é aquele amor lá na cruz.
Amém? Então, em nome de Jesus, então não tema o quê? O que ia acontecer com os verdadeiros cristãos? Porque ele fala não tema, ele sabe o que ia acontecer com os cristãos. Depois que tomarem posse, depois que eles vierem a tomar posse, que eles vão tomar posse da eternidade, ele sabe o que ia acontecer. Aí ele vira no momento terrível que ele está revelando, ele fala, não temas. E o pequeno rebanho não vai mudar, não vai mudar. Pequeno rebanho nunca vai ser uma multidão. Ele fala pequeno, e depois uma multidão larga ele, só fica os 12. Amém, irmão? Essa é a verdade do Evangelho. Um monte de gente se reunindo hoje para escutar mentira. Mas o rei de Israel, por ouvir Deus falando verdadeiramente, por intermédio de Jeremias, o rei de Israel prendeu Jeremias. Os mesmos sacerdotes mandaram matar Jesus. Os mesmos sacerdotes mandaram prender Pedro, matar eles também. E eram do povo. Do povo, e hoje não é diferente. Não é. Mas viu Paulo fugindo, o povo dele, que veio para ser salvo, veio para o povo dele, querendo pegar Paulo para matar. Mas esconderam ele, desceram no muro, Deus providenciando, não vai morrer agora. Amém? E quem? Os discípulos, o pequeno rebanho que estava junto, escondendo. Mas tem o pequeno rebanho. É pequeno, mas não é só um. É pequeno, mas não é só um. Amém? Então, em nome de Jesus, eu tenho que acabar uma mensagem, eu dar uma resposta positiva. Eu não posso sair sem resposta. Não posso. Eu estou aqui, eu tenho que responder. Foi-me revelado que eu sou um desses traidores. É-me revelado para não sair mais como traidor. Jesus se apareceu, uma luz incrível, para um miserável homem. Mas ele se levanta como um santo. É assim, Pedro, o medroso, depois se apresenta como um homem que não tinha medo mais de nada. Todos eles, a morte passou a ser amiga desses homens. O medo é uma emoção que inquieta, que perturba. Tanto é que a Bíblia diz que, por causa desse sentimento, o diabo fica influenciando uma vida, os anos todos de suas vidas, trabalhando. É o medo de perder reputação, o medo de alguém concordar que eu não presto. Isso tudo é medo. Amém? Mas o Senhor diz que Ele liberta. Amém? Mas quando vem, por que esse temor maligno sai? E agora o temor do Senhor que Ele gera, a Bíblia diz em Isaías, que o vosso temor seja do Senhor. Aí Jeremias diz que Ele que coloca esse temor no nosso coração. Então, quando Ele coloca, o meu temor passa a ser dEle. Significa que eu não quero entristecer uma única pessoa nesse mundo. Isso é temor. Eu não posso trair Ele. Eu não posso revelar um sentimento que está ofendendo a Ele. Eu não posso revelar com a minha vida uma mentira se eu digo que estou com Ele. Não entristeçais o Espírito Santo. Como é que eu entristeço esse Santo Espírito? Quando eu não ajo, falo, decido de acordo num padrão que glorifique aquele amor na cruz. É assim que eu entristeço o Espírito. E é assim que eu revelo que não há temor de Deus. Eu tomei uma decisão, faço o que eu quero, como se Ele não existisse. Mas só que pela fé em Jesus, eu sei
que Ele existe. E não é superficialmente, intelectualmente, porque Ele ama a verdade dEle no íntimo. No íntimo. A verdade quando vai na alma, não é quando fica aqui só no intelecto, não, para ficar dando resposta, palavras vazias, sem vida. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Com isso vai se gloriando porque sabe. Aí Jesus diz, tu não sabe como deveria. Amém? Está tudo aqui. Isso aqui é para a palavra entrar. E essa palavra, palavra de vida eterna. Amém? Medo de quê? Se a Bíblia diz que... Por que esses homens não tinham... acreditaram no seu Senhor, não temas. E Jesus disse, vocês podem me abandonar, mas eu não estou só, porque faço sempre a vontade daquele que me enviou. Meu negócio é agradar a Ele. Amém? Então, tu não vai se sentir só? Nunca, porque o temor sendo do Senhor, propósito de vida, fazer sempre a vontade dEle. Eu não posso tomar uma atitude que revele para os outros lá fora e para algumas pessoas da igreja que é uma opção. Eu sou cristão, mas não leio a Bíblia. Eu sou cristão, mas não prego a palavra. Eu sou cristão, mas não oro. Eu sou cristão, mas tenho um sentimento miserável do demônio, da carne. Eu nem ligo. Que cristão é esse? Não é. Não é. O cristão com temor a Deus, ele não aceita o mal nele. Amém? Porque onde está o temor, está a sabedoria. E onde está a sabedoria? A sabedoria de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem sábio teme a Deus. Um homem ignorante, sem conhecimento, burro, não teme. Amém? E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, a loucura, o Evangelho é a sabedoria de Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tu recebe a sabedoria de Deus, chamada Senhor e Salvador Jesus Cristo, tu está com o temor do Senhor. Amém? Aí vem esse Santo Espírito habitar para governar a nossa vida. Amém, irmão? É isso que diz a Bíblia. Aí com esse sentimento na alma, não temendo mais nada, as leves e momentâneas aflições desse presente século não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Você não morre, sai de um lugar que Jesus já tirou. Como pode eu ter medo de sair de um lugar que eu já saí e está com sentimento ainda? Não faz sentido. Se eu fui um soldado de guerra e vivi aquele momento lá, algo terrível, vendo a morte, quando os amigos morrerem, né? Sim, lá na guerra. Aí eu escapei. Estou agora, estava em outro país, brigando, aí saí de lá. Aí estou agora em casa com a minha família, já saindo com a minha família, mas quando entro dentro de casa, aquela assim, eu assim, com medo das balas, estou escutando tiro, eu estou o quê? Doente. Eu estou doente. Quando eu estou em Cristo, eu saí da guerra, do medo da morte, e agora onde eu estou em paz. É isso. Amém? Se a fé traz o que o mundo não tem, é o que a Bíblia diz, a fé em Jesus começa a ser revelado em mim aquilo que o mundo não tem, um sentimento que o mundo não tem, decisões que o mundo não tomam, visar o mundo que o mundo não visa. Amém? Isso tudo por causa do temor do Senhor, e Ele ama a verdade no íntimo, lá na alma, para entrar e limpar, libertar.
Aí depois, o que vai a verdade no íntimo? Ele revela a verdade e está dando oportunidade. Está dando oportunidade de escutar a verdade dele. Aí depois, como é que seria ele ama a verdade no íntimo? Não é ficar meu critério no meu julgamento sujo do diabo, não. Influenciado pelo mal. É de acordo com o Espírito Santo. Ele ama a verdade no íntimo, é assim, ó. Quem revela a verdade? Ele. Porque o mundo revela mentira. Ele revela a verdade. Aí o que ele ama a verdade no íntimo? Quando eu recebo, e daqui a pouco é manifestado na minha vida, que eu permiti ela invadir o meu ser. Porque quando acontece isso, o amor dele entra. E o amor dele é o fundamento, é o estupim para tudo acontecer depois. Aí o temor fica sendo do Senhor. Eu não posso falar com ninguém sem esse temor. Eu não posso tomar decisões feito coisa que ele não existisse. Se eu digo que ele é meu Salvador, ele me salvou. Se eu digo que ele é meu Senhor, ele me governa. Se eu acredito no Espírito Santo, ele reina em minha vida. Se ele reina em minha vida, o fruto dele se encontra. Se o fruto dele se encontra, vidas são alcançadas. O velho homem morre. Tudo se fez novo. Quando há o temor do Senhor, o resto é mentira. Se eu não der uma resposta positiva a uma palavra dessa, eu estou condenado. A graça lemos aqui, a qualquer momento ele volta. Se tu sabes, se soubesse a hora que o ladrão ia vir, tu se preparava, ele não ia roubar nada. Assim também, ele vai voltar uma hora que a gente não sabe. Vocês não podem estar em nus. Ele tem que vir ver ele em nós, com a presença do Santo Espírito, governando. O resto é mentira, o resto é engano, querendo glórias para si. Uma passagem, alguém já pediu sabedoria a Deus aqui? Já? Mas já recebeu? Está ruim de eu enxergar, hein? Sabedoria é temer a Deus, é o princípio. Sabe como é que eu vou agir com a sabedoria dele em mim? Vai ser notório, eu andando e todo mundo vendo que o meu objetivo é não entristecer ele. Quem não vai ver isso? Que eu estou preocupado na minha mente, falando e tomando decisões que eu não quero desagradar ele. Vai ser notório, vai ser notório. A Bíblia diz que quem pede não recebe. A Bíblia diz. Pedis e não. Por quê? A Bíblia responde. Sabe o meu exemplo de sabedoria? Por isso que foi falado aqui que eu não vejo. Então eu vou explicar o porquê. Porque o meu padrão não é o outro irmão. O meu padrão é aquela sabedoria que há 2000 anos andou aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus foi a sabedoria de Deus andando na terra. Então eu tenho que ser revelado se ele está comigo essa sabedoria. Porque a sabedoria que ele dá é essa. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. A sabedoria andando. Entendeu? Aí o temor do Senhor se encontra. A Bíblia diz, pedis e não receber, porque pedir mal. Acredite, ainda está pedindo para se orgulhar. Porque a Bíblia diz que só não recebe por isso. Só não recebe por isso. Aí eu fico com raiva, igual o rei ficou com ódio de Jeremias, ou eu me rendo. Receber com toda a palavra que em vós está sendo, porque é ela, mas de ninguém. Para onde o diabo tem nos levado? Para um monte de palavras. Lá para o celular, para as televisões, para as emissoras. Não é isso? Mas a Bíblia, o apóstolo Pedro falou assim, para quem iremos? Para quem eu estou indo durante a semana? Eu estou buscando as outras vozes
ou a voz libertadora do meu Senhor para governar a minha vida. E com isso eu vou revelando se temo a Deus ou não. Eu prefiro escutar o meu parente que não tem nada com Deus, eu prefiro escutar um monte de pessoas que não tem nada com Deus, eu quero escutar quem tem algo que liberte a minha alma. Amém, irmão? Quem já foi no cemitério aqui falar com os mortos? Alguém foi trocar uma ideia com o morto? Nem eu. Por quê? Quando Pedro diz, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que você está querendo falar, Pedro? Só o Senhor tem palavra de vida, e eu quero conversar com o Senhor que vive e reina para todo sempre. Eu não quero dar meu ouvido e perder o meu tempo com palavra de quem está morto. É isso. Então eu prefiro escutar quem está vivo. E quando eu estou escutando um morto, é para, com a minha vida, a palavra que está dentro de mim, falar assim para ele, como diz a Bíblia: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os, e Cristo te esclarecerá. Eu conversar com o morto só com esse propósito. E eu não quero escutá-lo para ficar na fofoca e não gerar vida em mim. O que gera vida, e no temor do Senhor isso ocorre. Amém? Não tema, pequeno rebanho, o que pode acontecer com vocês. Aprove a Deus a dar o reino a vocês. Ele nos torna agradáveis, Efésios, ele nos torna agradáveis a si, no amado. Ele que faz isso, ele que nos faz. Então o temor aqui, ele que fez isso. A vontade de adorá-lo, ele que fez isso. Tudo ele que fez. Por como eu me tornei um santo, ele que fez isso. Porque ele trabalha tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Andai em temor todo o tempo da vossa peregrinação. Temor, sabendo que qualquer movimento meu, isso é fé, ele está bem escutando e vendo, aprovando ou desaprovando. E quando a gente se rende a ele, estamos com esse temor, a herança dele está dentro de nós, a graça dele está reinando em nossas vidas. Vamos sentir em todos os momentos falando a verdade, querendo, xingando a gente, maltratando, não interessa o que esteja acontecendo, mas vamos sentir o consolo do Santo Espírito. Na hora da morte, nunca estou sozinho. Na hora da aflição, nunca. Tu está sentindo a presença dele. Não é a presença das pessoas que gera vida, a presença da vida já em nós. É isso que funciona. Com isso eu respondo para ele, sabe o quê? Se esse temor, Senhor, obrigado por revelar essa verdade para a minha alma, porque ele quer, quem não morreu, vai morrer, não tem jeito, mas a Bíblia diz que com ele, vivendo nesse temor, o que acontece? Continuamos vivos. Sabe quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, aquele Saulo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. O que ela fez contigo, apóstolo? O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, e isso foi revelado na vida dele. Amém? E com isso eu respondo, a cruz fez isso na minha vida, onde o temor do Senhor se encontra, a cruz participa, porque ela está lá. A sabedoria reina, a sabedoria é Jesus, Salvador e Senhor de nossas vidas. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.